Shalom, meus irmãos, a paz esteja com você. Estamos começando mais um Examinando as Profecias. É verdade que é uma época bem movimentada, mas estamos aqui para falar a verdade em tempo, fora de tempo, tal como as Escrituras nos orientam. E eu vou buscar agora a presença do Criador para pedir a sua direção, mais uma vez. Nosso Yahweh eterno, graças te damos por esta oportunidade de examinar novamente as profecias. Te pedimos que abra o nosso entendimento para compreendermos a tua verdade plena e como as mentiras que estão sendo propagadas hoje foram distorcidas a fim de enredar muitos na perdição. Nos ajude a encontrar o caminho, te pedimos em nome do Messias e Yahushua. Amém. Querido, seja bem-vindo, estamos ao vivo nesse momento. É verdade que muitas pessoas estão ocupadas com os afazeres, né, das festas de fim de ano, e é exatamente desse tema que nós vamos tratar aqui. Eu gostaria de começar falando de um santo que você já deve ter ouvido falar. Quer ver? Será que você já ouviu falar desse santo? Nós temos áudio aí, ok? Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com você, que você possa acompanhar conosco as ilustrações. Então vamos lá. Bom, aí está. Quem foi Tamuz? Quem foi Semiramis? Quem foi Nimrod? A verdade sobre o Natal surge lá, logo após o mundo antediluviano. E nós estamos vendo aqui a ilustração dos tempos de Noé. E você deve saber que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. E, no entanto, um dos descendentes dos filhos dele fez algo muito abominável. Cã viu a nudez do pai, segundo o relato do Gênesis, e as escrituras dizem que isso foi um pecado. Agora, se você pesquisar direitinho, temos um vídeo aqui no canal que fala qual foi o pecado de Cã. O que significa ver a nudez do pai. É necessário que você assista esse vídeo para ter esclarecimento. Bem, o fato é que enquanto os outros cobriram a nudez do pai, Noé, então amaldiçoou seu filho Cã, para que este e seus descendentes servissem a seus outros 2 filhos. E toda a geração após Cã se tornou maldita. Aqui você vê uma foto da mulher da Columbia Pictures, que é a Semiramis. Ela também faz alusão ao portador de luz, no latim Lúcifer, né? E aí você vê a mulher da justiça com a venda nos olhos, uma espada na mão direita e a balança na mão esquerda, também é Semiramis. Cã casou-se com sua própria... então Semiramis se casa com Nimrod, o próprio filho. Esta é a mesma mulher da nota do real, é a mesma mulher da estátua da liberdade. É por isso que ela é tão venerada em todo o mundo. Porque é uma divindade pagã. Você nota que a estátua da liberdade tem esses raios de sol saindo da cabeça e novamente direita, erguida. Então, Nimrod casou-se com seu pai. Nimrod casou-se com sua mãe. E ele fundou Babilônia, Babel, confusão, Nínive e outras cidades pagãs. Ele tentou erigir a Torre de Babel e o Eterno, o Altíssimo, impediu. E aí você vê a Torre de Babel, que não foi bem sucedida até o fim. Sem o matou, pois ele estava se opondo muito ao Criador, e Semiramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira que ele não morreu, e sim que foi para o céu, pois ele se dizia ser Deus, o Deus Sol. Semiramis engravidou
e dizia a todos ser um presente dos deuses. E era a reencarnação de Nimrod, segundo ela, mas na verdade era fruto de uma tradição, pois seu marido e filho já estavam mortos. Muitas pessoas vão dizer que isso aqui é algo não oficial, mas qualquer pesquisador pode ir à enciclopédia, pode examinar Gênesis capítulo 9, 10, 11, pode examinar o livro de Ezequiel, capítulo 8 e 9, que fala de Tamuz, e fala da rainha do céu, e como os próprios israelitas estavam envolvidos nessa idolatria. E você pode examinar vários outros livros, né, como Ezequiel, que falam dessa trindade pagã, da onde veio o Natal, 25 de dezembro, que é o aniversário de Tamuz, o filho do Deus Sol. A Semíramis engravidou e disse que era um presente dos deuses, mas na verdade era fruto de uma traição, adultério, pois seu marido e filho já estavam mortos. Tamuz nasceu no dia 25 de dezembro, é o Deus Sol dos egípcios, os babilônicos, os gregos, os persas, os romanos, e hoje também das sociedades secretas. Aí você vê na imagem Semíramis, que é a deusa Ísis, no Egito, segurando seu filho Horus, filho do Sol. Ele morreu durante uma caça, provavelmente morto por um animal selvagem. Seu corpo ficou caído sobre um tronco apodrecido de árvore. E sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro. E todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata como símbolo do renascimento de Tamuz. Amados, Jeremias 10. Porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado. E com esse madeiro, esse pinheiro, seja lá, a árvore utilizada, eles com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Adonai. Tu és grande, grande o teu nome em poder. Queridos, desde então as sacerdotisas jejuaram por 40 anos, isso se tornou a quaresma católica, pela morte de Tamuz, ao pé do pinheiro, e no fim desse período agradeciam umas às outras, fazendo trocas de presentes, os quais eram depositados nos pés desse pinheiro. Todos os anos, no dia 25 de dezembro, era comemorado o Natal. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses, Tamuz, Nimrod e Semíramis. Apenas mudaram o nome. O domínio em seguida passou aos gregos, fizeram a mesma coisa e mudaram apenas os nomes, e passou a se chamar Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida os egípcios dominaram, são chamados de Osíris, Ísis e Horus. Nos tempos do Messias humano, mudou para Vênus e Cupido, caindo a figura do pai no século IV. O imperador Constantino, para agradar os cristãos, que eram um grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como uma religião oficial de Roma, para agradar mais ainda os cristãos. Pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Não se engane, essa foto não é de Jesus, Maria e José. Essa foto é dos deuses romanos. Você viu os detalhes, as vestes escarlata com púrpura e a auréola do sol envolto dos três. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar a Virgem Maria, e o menino Jesus e o Natal continuam a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus, mas na verdade esse menino seria Tamuz, o deus pagão. Senhores, alguns podem falar que a intenção de muitas pessoas não é de adorar o Deus Sol no Natal, de qualquer coisa parecida. Só que tem um problema. As escrituras previram que eles alterariam o calendário do Criador.
E eles instituiriam festas pagãs. Você não conhece essa passagem? Vou mostrar para você. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Daniel, capítulo 7, e no verso 25, na escritura hebraica original, nós encontramos um relato bem diferente do que nós fomos ensinados a observar. Costume das festas de fim de ano que nós fomos condicionados desde crianças a guardar. Esperar para o Papai Noel, repartir presentes, as ceias e todas as tradições romanas que adentraram o seio da cristandade. Você viu que é no quarto século, quem quiser pesquisar, vai uma enciclopédia, aqui no Google tem Wikipédias, né, você facilmente encontrará a verdade revelada. Eu vou ler aqui para você o que diz Daniel 7, 25. Ok. Na escritura hebraica, a ordem dos livros está um pouco diferente. E aí você tem que procurar. Bom, Daniel 7,25, juntamente com Daniel capítulo 8, falam dessas mudanças que iriam ocorrer em relação às festas do Criador, que ele instituiu desde o princípio, e a instituição das festas pagãs no seio do cristianismo. Bom, aqui está. Deixa eu compartilhar com você a tela. Está assim na escritura original hebraica. Você pode acompanhar aí a escritura verdadeiro nome. Aqui diz o seguinte. Certo, aqui está. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar as festas. Que festas? Que festas esse poder mudaria? Seriam as festas do 25 de dezembro? Seriam as festas do Deus Janus, Ano Novo? Não, senhores. Essas festas aqui são as festas hebraicas. Estamos falando da Páscoa, das cabanas, nós estamos falando do Yom Kippur, festa das trombetas, do alarido, Yom Teruah. Estamos falando de todas essas festas que envolviam o calendário profético e que envolviam os astros desde a criação, que foram instituídos para demarcar essas festas. E fala, e a Torá, ou seja, a instrução, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, eles mudariam tudo isso, eles lançariam por terra a verdade, conforme Daniel 8 diz. E essas festas foram transmutadas para festas em honra aos deuses pagãos. Agora vamos para a festa do Ano Novo. Quem a festa do Ano Novo honra? Você já ouviu falar sobre São Januário? Tem estádios com esse nome, né? E é um santo católico que eu creio que a maioria já ouviu falar ou tem conhecimento. Bem, São Januário é exatamente o deus Janus, que é venerado como o deus que tem poder sobre o tempo, sobre a morte. E aqui está, queridos. Deixa eu pôr a tela inteira que fica mais fácil de eu encontrar aqui.
Quem é São Januário? Muito bem. Numa pesquisa simples, qualquer pessoa pode fazer, logo aparece o estado do Vasco da Gama, tá? Mas nós estamos falando do santo católico, que trata exatamente dessa festa pagã do deus Janus, certo? Bom, aqui está. Januário significa consagrado a Jano, que é a mesma raiz do nome janeiro, ou consagrado ao mês de janeiro. Januário é um nome masculino e que se originou a partir do latim, Januário, termo que era utilizado para se referir ao indivíduo consagrado a Jano, o Janus, o deus romano das mudanças e transições. Esse deus Jano era conhecido por fechar as portas do passado e abrir as portas do futuro. Veja, não é esse o condicionamento que nós temos na mente, que tudo que acontece depois de 1º de janeiro é novo e tudo que ficou para trás de 1º de janeiro é passado? É esse o condicionamento que é feito nas massas. E aí diz: esse é o Deus das duas portas. O mês de janeiro, primeiro mês do ano, tem esse nome em homenagem ao Deus Jano. E entre os brasileiros, Januário tornou-se um nome bastante popular. As pessoas batizadas com este nome normalmente recebem alguns apelidos carinhosos de amigos e familiares, como Jano, Janinho ou Jário, por exemplo. Esse nome ganhou grande popularidade graças à figura de São Januário, ou Januário de Benevento, que viveu na Itália durante o século III. Bom, aí está, queridos. É o deus pagão, o deus Janus. Agora, nas escrituras, nós temos algo muito curioso. O calendário do Criador não é composto de meses alternados, que variam de 28 dias, de 30 dias ou de 31 dias. Não, queridos. Os meses para o Criador, eles, na verdade, são meses inteiros de 30 dias. Os 12. Somando um total de 360 dias. Então, o primeiro mês não é janeiro, de maneira nenhuma. O último mês do ano não é dezembro. E como que eu sei que os meses para as escrituras, eles são calculados sempre 30 dias? É muito interessante o relato que você tem no livro de Gênesis, e eu vou fazer um esboço aqui para você, conferir aí nas escrituras, como encontrar o calendário do Criador de 30 dias. Ok? E é muito fascinante ver que as escrituras, elas designam exatamente os meses e os anos. Lógico, você tem 30 dias em cada mês, multiplicado por 12, você terá 360 fechados. Tá? Não 365 dias no calendário gregoriano, não dias a menos como no calendário samaritano ou no calendário judaico. Tampouco. É interessante, porque o calendário do Criador ficou ali escondidinho de todos. É justamente para ser reencontrado no momento certo, nos últimos dias, como estamos vivendo no movimento de restauração. Ok, deixa eu compartilhar para você aqui. Acompanhe com atenção. Aqui está. Você tem, em Gênesis 7, verso 11, diz que o dilúvio começou no segundo mês, no 17º dia. Ok? Em Gênesis 8, verso 3, disse que houve 150 dias o dilúvio sobre a terra. Aí, você calcula o seguinte:
A arca parou no monte ao 7º mês. As escrituras dão o dia exato, o mês em que ela parou, que ela repousou sobre o monte Ararat. E olha que interessante. Exatamente ela para no 7º mês, no 17º dia. Ou seja, se começou no 2º mês e terminou no 7º mês, você tem, então, 5 meses fechadinho, porque começou no 17º dia e terminou no 17º dia também. Então, para as escrituras, 5 meses, 150 dias. E aí é muito prático. Divida 150 por 5. Quanto dá? 30 dias. 30 dias exato por mês. Então, para o Criador, um mês possui 30 dias e exatos no ano, 30 vezes 12, igual a 360 dias, meus queridos. Agora a pergunta que eu sei que todos vocês gostariam de saber e ser respondida é: quando começa o ano para o Criador? E essa é interessante. Eu gostaria que você anotasse quando é que começa o ano para o Criador, no calendário do Criador. Já que nós não guardamos as festas pagãs, né? Porque Tammuz foi quem nasceu no dia 25 de dezembro. O ano novo é, né, geralmente 5 dias após o Natal. 5 ou 6 dezembro, tem 30 ou 31 dias. 30 e 31. Então, 6 dias mais ou menos após o Natal é o ano novo, né? 6 dias mais ou menos após. Exato. Do romper do 31 para o dia 1. E aí todo mundo acha que está no ano novo. Mas para o Criador, será que é realmente em dezembro? Porque dezembro vem do calendário juliano, só tinha 10 meses. E eles fizeram um ajeitado depois. Dezembro de 10, novembro de 9. Então, como que tem 12? Porque entrou mês de Janos, né? Entrou mês de Janos na história. Vamos lá. Saber no primeiro mês. Quando é o primeiro mês para o Criador? Nós temos aqui algumas referências nas escrituras. E é muito simples de você pesquisar. Se você quiser anotar aí, você pode também anotar. Deixa eu compartilhar novamente aqui, tela inteira. Vamos lá, queridos. No primeiro mês, as escrituras dizem, no livro de Êxodo. Deixa eu pegar aqui. Livro de Levítico. É interessante. Levítico. Nós vamos para o livro de Levítico 23, verso 5. Aqui está, queridos. Diz assim: no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Yahweh, do Eterno. Então analise comigo. A Páscoa, ela é comemorada no primeiro mês do calendário do Criador. E é muito simples. Quando você vai observar no calendário do Criador, e de alguma maneira, até hoje foi preservado na guarda das festas judaicas, esse mês, pelo menos um mês, a gente tem aproximado, né? Nós vamos descobrir que a Páscoa, que ocorre no primeiro mês do Criador, é comemorada no mês de abril. Se você também fizer uma pesquisa básica, a data da Páscoa judaica ocorrendo no que é o primeiro mês do ano.
Exatamente, obrigado. Páscoa, no primeiro mês, no 14º dia, né? Que está relacionado ao mês de abril. Se você pegar qualquer calendário judaico e ver quando é que se comemora a Páscoa judaica, você vai encontrar exatamente isso, que é no mês de abril. Eles batizaram com nomes até pagãos, mas para o Criador não tem nomes os meses. É primeiro mês, que a gente chama de abril, segundo mês, né? Terceiro, quarto, quinto, 10º, 11º e 12º. Você está entendendo, queridos? Muitas pessoas têm me perguntado, irmão Neemias, e o ciclo semanal, como é que ficou? Será que o calendário gregoriano deturpou? Eu vou responder pelas escrituras para você. Existe um movimento chamado Sábado Lunar, ou movimento de sabatistas lunares, que pretende dizer que o ciclo semanal foi alterado. Agora eu vou provar para você que a semana não começa com a lua nova. Talvez você pode utilizar esse método para até encontrar as festas, mas não o ciclo semanal. Agora irei provar. Vamos começar, eu vou pegar a escritura hebraica aqui, novamente, e ler o que o Criador instituiu para a semana, o 7º dia, certo? Deixa eu abrir aqui. Gênesis capítulo 1, no hebraico, né? Bereshit, que quer dizer o princípio, o início de tudo. Nós vamos encontrar o seguinte. Gênesis 1, verso 14. Note esse texto aí. Diz assim: E disse Eloá: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Observe, os luminares do céu, nós estamos falando do sol, a lua e as estrelas, elas foram designadas como sinais, para fazer separação entre dia e noite, claro, mas também para sinais e para tempos determinados. Se você observar a palavra tempos aqui, ela tem uma conotação de moedim, festas, as festas fixas do Eterno. E para dias, nós já entendemos no livro de Gênesis 7, né? E 8, que um mês tem 30 dias, portanto, os ciclos lunares vão fechar aí, né? As 4 fases da lua vão fechar 30 dias para o mês. É legal você se basear pela lua para os ciclos, né, do mês. Por isso havia a festa da lua nova para Israel, porque demarcava o novo mês. E anos, lógico, porque você tem 12 meses com 30 dias, portanto, um ano a cada 12 meses de 30 dias para o Criador. Partindo desse princípio, a gente volta um pouquinho no livro de Gênesis e observa o seguinte. No verso 5 diz que Eloá chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aqui começa o primeiro dia da semana. Não havia sol, nem lua, nem estrelas para festas, para sinais, para dias, para anos. Não havia nada disso. O ano para o Criador começa aqui no primeiro dia da semana, onde só havia um elemento. Que elemento era esse? Sim, queridos. A luz. A luz. Nós não vamos se aprofundar muito nessa questão, porque você precisa pesquisar por você mesmo. Mas se você ler o Evangelho de João, os escritos de Yohanan, né, que é João, primeira carta de João, por exemplo, capítulo 1, João capítulo 1, você vai entender que essa luz era Yahushua, era o Filho, era o Messias,
que resplandecia desde o início. Né? Então, Yahushua era a luz que brilhava o mundo, que iluminava o mundo, que fez a separação entre luz e trevas. O ano começou aí. Ok? Não havia os luminares que foram estabelecidos pelo Eterno para demarcarem meses ou festas ou anos. Então, o ano começa com a luz, com Yahushua, né? Quando ele se faz luz, né? E aí, ele, Eloá, fez separação entre luz e trevas. E Eloá chamou a luz dia e as trevas, que é Ereb, né? Tarde, ele chamou noite. Então você tem o primeiro dia é composto de luz, a parte clara, e trevas, a parte escura. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Lembrando que a contagem dos dias, ela começa desde o pôr do sol até o outro pôr do sol. Você tem tarde, que é o pôr do sol, e manhã, que crepúsculo, né, entardecer. Aí você tem um dia de 24 horas, 12 horas escuras, 12 horas claras, ok? As escrituras que estão dizendo isso. Alguns pretendem que um dia é só a parte clara. Isso não faz sentido. Porque para as escrituras, o dia ele é feito de parte luz, que é boquê no hebraico, e parte trevas, erev, né? Aí você tem o dia, né? Que é o yom. No hebraico é yom, dia. Dia de 24 horas. Não começa à meia-noite, como a Igreja Católica ensinou, como o calendário gregoriano ensina, e os demais calendários são todos errados. Não começa à meia-noite, né? Ele começa do pôr do sol ao outro e termina no outro pôr do sol. O seguinte. Tendo posto isso, vamos então desenvolver agora, queridos, o que acontece no segundo dia da semana. Veja, quem põe o marco inicial para a semana é o Messias, que se manifestou naquela luz. Muitas pessoas nem sabem que o Messias existia antes de vir ao mundo morrer por nós, mas ele já existia, ele estava lá na criação. Yohanan, o profeta, diz isso categoricamente no capítulo 1 do Evangelho de João e na primeira carta de João, capítulo 1. Leia lá todinho, você vai entender. Vamos lá, primeiro dia, luz e trevas, separação entre luz e trevas. Não tinha ainda luzeiros no céu, não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrelas, só tinha Yahushua e essas trevas. Agora observe. No segundo dia, os luzeiros não foram criados ainda. Foi só separação entre a expansão, águas e águas. Só isso. No terceiro dia também os luminares não foram criados. O que foi feito foi que a erva brotou, houve semente, frutos, né? Isso está no verso 11 a 13 e foi o terceiro dia. Você já tem 3 dias da primeira semana do primeiro ano do Criador. E não tinha ainda sol, lua e estrelas. Ou seja, como alguns ensinam que o mês ou o ano novo começa na lua nova, nós já temos 3 dias sem lua nova. Ok? Agora, o quarto dia, é o que nós lemos no verso 14 de Gênesis 1. Disse Eloá: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim é. E fez Eloá os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas.
Aí observe, agora você tem a distinção de dia e noite, luz e trevas, pelo sol e pela lua e as estrelas, ok? Então o que nós entendemos aqui? Que aqui provavelmente começa a primeira lua e a primeira fase da lua, que é qual fase? Lua nova. A lua nova só aparece no quarto dia da semana do Criador. No quarto dia da semana da criação. O que nós entendemos aqui, queridos? Que, para o Criador, a semana da criação está acima do Sol e da Lua. Está acima do calendário lunisolar. Está acima do calendário gregoriano, calendário chinês, calendário samaritano, né? Está acima de todos estes calendários. A semana da criação foi designada desde o princípio com 7 dias. Aí onde nós encontramos o 7º dia, em Bereshit 2, verso 2 e 3, onde diz: havendo Eloá acabado no fim do dia 6º a obra que fizera, descansou no 7º dia, o Shabat, de toda a sua obra que tinha feito. Vale a pena ressaltar. A semana da criação está acima da lua nova, está acima. O Shabat está acima da lua nova, o Shabat está acima do calendário lunisolar, está acima do calendário gregoriano, está acima de qualquer outro calendário, pois ele foi fixado pelo Criador e pelo Messias no primeiro dia, que era aquela luz. Não pela lua nova. É importante observar isso. É importante ressaltar que a palavra Shabat, descanso, é a raiz e a mesma palavra para todos os idiomas do mundo. No português é sábado, no espanhol é sábado, no inglês é Sabbath, ou alguns falam Saturday, mas é Sabbath, sábado, sabato, sabate, e assim vai por diante. Você tem a palavra sábado para designar o 7º dia de qualquer calendário do mundo. Todos obedecem o mesmo ciclo semanal estipulado pelo Criador desde a criação, desde a semana da criação. Por isso cremos ainda que o ciclo semanal atual está acima do calendário gregoriano. Não pense que você está desonrando o Criador quando descansa no 7º dia que chamam no calendário gregoriano de sábado. Não pense que você está desonrando o Criador porque no calendário samaritano o 7º dia também é sábado. No calendário chinês, no calendário muçulmano, ok? E no judaico também, né? Outra boa evidência são os judeus, até hoje, descansam em Israel no 7º dia, que para nós é no calendário gregoriano, né? E muita gente diz assim, mas com tantos fusos horários e com tanta diferença, é impossível de guardar sábado em qualquer lugar do mundo. Não, porque o Criador fez tudo perfeitamente. São 6 dias de trabalho e o 7º é de descanso. É muito simples. O sujeito trabalha 6 dias, trabalha o domingo, trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e folga no 7º dia, o sábado. Portanto, a paganização, a veneração do domingo, por exemplo, o dia do sol, que é o culto ao sol semanal. Né? Tem um culto ao sol máximo, que é durante o solstício de inverno, né? Que é agora em dezembro, que é quando o Deus Sol, Tammuz, ele chega no ápice e perde a sua força para renascer. E essa cultura de adoração ao sol é feita no Natal pagão. E quem faz isso, seja cristão ou não, ou intencional ou não, está cultuando a morte. Deus Tammuz, Sol, ele morre, perde sua força e renasce no Janus, né, no Deus Janus, com as resoluções, todas as simpatias e todas as festas, né, e comes e bebes que são realizados usualmente por toda a cultura mundial, queridos. É isso que é incrível. Toda a terra foi embriagada com esta falsa doutrina. Toda a terra está embebedada com esse vinho. E o Criador nos chama para sair desta Babilônia. O aviso é muito claro. Nós não podemos alisar porque a mensagem
é muito clara. Apocalipse 18, verso 4 diz: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorrais nas suas pragas. Queridos, esse é um testemunho que eu queria dar para você. Eu rompi definitivamente com o sistema pagão cristão, que é batizado de evangélico, protestante ou católico, porque é tudo mentira. Todos eles seguem um calendário pagão, que é o calendário gregoriano, totalmente fora de ordem do calendário do Criador, que você aprendeu hoje, que o primeiro mês do ano é abril, não janeiro, porque janeiro, na verdade, é um mês enxertado por Roma, né, porque era o calendário juliano, passou a ser gregoriano, né, na Idade Média. Papa Gregório inventou e comeu 15 dias do mês, quer dizer, bagunçou também a contagem dos meses, e aí ficou dessa forma, né. Em janeiro ele colocou o primeiro mês, nós sabemos que o primeiro mês é abril, então está errado. O primeiro mês, você tem a festa do Pêssar. Mês de abril, você tem o Matzot, que são os pães ázimos. A oração estão voltando para as festas do Criador, estão começando a voltar para o calendário verdadeiro. Né? Lógico que tem aqueles que já guardam o sábado, o sétimo dia, como um dia de descanso. Né? Existem alguns adventistas, existem alguns batistas do sétimo dia, existem judeus messiânicos, né? Congregações israelitas, e os movimentos de igreja em casa, que são sabatistas, que já descansam no sétimo dia, o sábado. Porém, faz-se necessário resgatar, queridos, as festas do Criador. Eu anteriormente não entendia que as festas do Criador eram válidas para nós, porque tudo o que nos foi ensinado, e também de onde eu vim, era que todas essas festas eram simbólicas e não eram literais. Ou seja, que elas são apenas uma alegoria que não deve ser seguida, nem observada, nem levada a sério. Mas, reestudando as Escrituras, eu aprendi que todos os discípulos guardavam as festas. Eu entendi que o calendário profético do Criador está embutido nessas festas. Ou seja, sem essas festas você não vai entender nada de profecia. Não vai entender tempo, não vai entender nenhuma implicação profética que está reservada nessas profecias. Nem a morte do Messias, nem a ressurreição, nem o Pentecostes, nem as trombetas do Apocalipse, você vai entender, e nem o que é o dia da expiação de fato. Né? E nem vai entender o Yom Kippur, né, no hebraico. E nem vai entender o que é o Sukkot, as cabanas, como elas estão embutidas no milênio ali. Né? É lindo ver como o Criador ele deixou um legado, né, marcos, né, esses memoriais para que nós possamos nos situar no tempo. Muita gente hoje na internet falando de profecia, mas não diz quando. Tem muita gente na internet hoje falando de profecia, mas não diz onde. E eu creio que terça-feira que vem, se o Criador permitir, vamos falar de onde as profecias vão se cumprir, tá? Hoje foi mais ou menos quando essas profecias vão se cumprir, né? Você já sabe que as festas principais são no primeiro mês, que coincide com o nosso abril. São também no sétimo mês, que coincide com o nosso outubro, né? Que tem várias festas, né? De setembro para outubro. Porque eles bagunçaram os meses também, então não começa direito, né? Nem termina direito. Então, é por aí, meus amados. Que o Criador abençoe, eu espero que esse hangout tenha sido elucidativo, que você tenha compreendido, né? Que você tenha anotado os textos. Tem muito mais textos, eu não tive tempo de reunir todos, eu vou deixar para você pesquisar se procede ou não esse estudo, né? E se de fato e tem sentido, então, meu irmão, corra atrás do prejuízo, que você foi enganado, como eu fui enganado, como todos nós estamos sendo enganados por fábulas de homens, por paganismo, adoração a satanismo, Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Dia de Mortos, e aí você tem um monte de
paganismo, um monte de abominações para o Criador, tá? Que ele te abençoe. Vamos agradecer ao Eterno. Obrigado a você conectado, mesmo nessa época de festas, né, de muito movimento, viagens e etc. E por estar participando. Deixe seu like, curta, compartilhe esse vídeo com alguém, né? Vamos fazer a diferença, pelo menos despertar o questionamento, despertar uma pesquisa, tá? Vamos agradecer. Yahweh, Todo-Poderoso, graças te damos por tua gloriosa verdade, que vai brilhando, brilhando até se tornar completa, perfeita. Obrigado pelos sinceros que aqui estão participando, que têm se comprometido a primar pela excelência da verdade. Somos falhos, humanos, imperfeitos, mas confiamos na tua palavra. Em nome do teu filho, teu enviado, que veio cumprir tua palavra, que nós agradecemos. Hoje e sempre, assim seja. Shalom, queridos, até um próximo Hangout.